Meu nome é Natália, eu sou da Universidade de Brasília. Esse trabalho se chama Desenvolvimento da prosódia em Crianças e Adolescentes Típicos e foi o trabalho da minha dissertação de mestrado. Então, para cumprir o objetivo desse estudo, era caracterizar o perfil das habilidades prosódicas em indivíduos de 4 a 17 anos com desenvolvimento típico de linguagem. Para a gente poder atingir esse objetivo, a gente utilizou o instrumento de avaliação PEPSI. Esse instrumento é um instrumento original do Reino Unido, então, previamente, os estímulos foram traduzidos e adaptados, porém usando a versão portuguesa. Esse teste ele é composto por 4 blocos de provas, onde o primeiro bloco ele é só de vocabulário, para saber se os seus indivíduos conhecem os estímulos que serão utilizados no teste. O segundo bloco é para saber se os indivíduos têm conhecimento sobre o conceito de igual e diferente, que vai ser utilizado como respostas nas atividades testes a seguir. Os 2 últimos blocos de provas é o bloco de estímulos formais e funcionais, e são os blocos que constituem pontuação. Então, no bloco de provas formal é avaliado os itens curtos e itens longos, e nesse bloco formal a gente só utiliza informações laríngeas, não tem informações de significado. No bloco funcional, a gente avalia as habilidades de afeto, foco, integração e segmentação. Esse protocolo ele foi aplicado em 100 sujeitos, dividido em 4 grupos, né? De 4 a 5 anos o primeiro grupo, de 6 a 9 anos, de 10 a 13 e de 14 a 17 anos no último bloco. Como resultado, a gente vai apresentar por prova, por habilidade testada. Então, no primeiro bloco de provas, que era do item formal, no itens curtos, a gente observa que as crianças mais novas tiveram pontuação menor quando comparado às crianças mais velhas. Teve um desempenho médio geral melhor nas provas, nos testes de expressão. Vale ressaltar que todas as provas tinham os seus testes para avaliar tanto a habilidade expressiva quanto a habilidade perceptiva. Então, no itens curtos e expressão, os indivíduos se saíram melhor de uma forma geral, enquanto o grupo 3 e 4 não houve diferença estatística entre eles. E houve diferença do grupo 1 para os demais grupos. Quando a gente foi para a habilidade de itens longos, a gente pôde observar que as crianças menores tiveram uma melhor habilidade em percepção, enquanto as crianças mais velhas tiveram melhor habilidade no quesito expressão, e não houve diferença entre os 2 últimos grupos, entre as crianças mais velhas. Entrando no bloco de provas funcional, a gente teve na prova de interação, de uma forma geral, um melhor desempenho de todos os indivíduos na prova de expressão, na habilidade de expressão, e houve diferença entre todos os grupos, com exceção dos 2 últimos grupos mais velhos, 3 e 4. Na prova de afeto, a gente pôde observar um melhor desempenho nas provas de expressão, e sendo que o grupo 1 teve uma diferença estatística entre os demais, e para a percepção houve uma diferença entre todos os grupos novamente, com exceção dos 2 últimos grupos. No bloco de provas para habilidade de segmentação, a gente pode observar que o grupo 1 apresentou diferença de todos os grupos, que não houve diferença novamente entre os grupos mais velhos, né, do grupo 3 e 4, e houve um melhor desempenho na habilidade perceptiva de uma forma geral. Na última prova, que era a prova de avaliação de foco, a gente pôde observar um melhor desempenho na habilidade perceptiva e também não houve diferença estatística no desempenho dos 2 últimos grupos, que representam as crianças mais velhas. Para a gente poder admitir que houve competência para aquela habilidade avaliada, a gente assumiu que o sujeito deveria atingir 75% de acerto de todos os itens. E aqui vale ressaltar que nesse teste, cada prova é composto por 20 estímulos, sendo que 16 contam para realmente pontuar
e 4 são para exemplos e teste. Então, de uma forma geral, olhando a aquisição de acordo com a cronologia de aquisição, a gente pode observar que as crianças mais novas, que eram compostas por crianças de idade de 4 até 5 anos, já tinha habilidade para poder imitar itens curtos no quesito de expressão. No grupo 2, que é das crianças a partir de 5 anos, elas já apresentavam competência para a habilidade de expressar interação e afeto. E no grupo 3 foi onde a gente observou uma maior consolidação da aquisição dessas habilidades. Então, nesse grupo, a gente percebeu que eles já tinham habilidade para a percepção de itens curtos, no quesito formal, e na percepção de interação, afeto, itens longos, segmentação e foco. Então, todas as habilidades perceptivas já eram consolidadas aqui nessa faixa etária, enquanto que na questão de expressão, apenas a expressão de foco não foi atingida ainda nessa idade, sendo atingida a maturidade apenas no grupo 4, onde era acima de 14 anos. Nas considerações finais, a gente pode concluir que as habilidades prosódicas elas continuam a se desenvolver ao passar dos anos, apesar de algumas já serem dominadas ali aos 5 anos de idade. Isso corrobora a literatura geral, e enquanto a imitação foi a primeira habilidade a ser adquirida e a expressão de foco ser a última, isso também a gente encontra descrito para outras línguas que utilizaram esse teste. No nosso trabalho aqui no Brasil, a gente observou um melhor desempenho nas provas de habilidade expressiva, e aqui foi o ponto em que não corroborou os resultados de outras línguas. Então, quando esse teste foi aplicado em outros países, eles observaram que a habilidade receptiva tinha um melhor desempenho e acabava sendo adquirida primeiro. Então, o que houve de diferença do nosso trabalho para os demais foi o tipo de estímulo. Então, no estímulo auditivo, no Brasil a gente montou provas com voz feminina e masculina, a fim de dar uma experiência para o ouvinte das duas vozes que ele encontraria no dia a dia. Porém, a gente percebeu que isso pode ter influenciado nos resultados, uma vez que, principalmente na prova de afeto, a gente percebeu que toda vez que aparecia a voz feminina, eles relacionavam com uma resposta como positiva, como do afeto de gostar. E toda vez que aparecia um estímulo masculino, eles naturalmente associavam ao não gostar, independente da prosódia daquela voz. Então, a gente acredita que isso pode ter influenciado nos resultados. Um outro quesito que não foi descrito foi a dificuldade de aplicar o teste em crianças de 4 anos que ainda não estudavam. Então, esse teste ele é indicado para crianças a partir de 4, mas aqui no Brasil a nossa experiência foi de um melhor empenho a partir dos 5 anos de idade. Então, de uma forma geral, o protocolo de avaliação padronizado contribui para o melhor desempenho, para o melhor entendimento, né, de como se dá essa aquisição, e ajuda a permitir esse comparativo com outras línguas. E é um protocolo que não existe no Brasil, que a gente está começando agora. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, Natália. Vocês estão me enxergando já, né? Trabalho muito interessante com um tema que é pouco explorado, né, na nossa área, na fonoaudiologia, e que é extremamente importante, né, entender esse padrão. Eu vou fazer 2 perguntas, como sempre dá vontade de ficar conversando com cada um de vocês aqui, né? Mas acho que é importante, acho que 2 aspectos. Uma, você até já respondeu, que foi esse dado da diferença entre as vozes femininas e masculinas, porque o que eu ia perguntar é por que você acha que esses resultados que vocês tiveram de diferença na expressão e percepção em relação aos outros idiomas? Se é algo cultural ou se é algo mesmo do nosso padrão de entonação e expressividade no português? Então, o que eu percebi foi, principalmente quando a gente ia para as crianças mais novas, até os 6 anos de idade,
eles associavam muito a voz feminina a questões positivas, de gostar, de pergunta. Eu acredito até por aspectos acústicos da voz. Quando a gente pensa em aspectos acústicos de gostar, a gente sempre associa a uma frequência mais elevada, a uma intensidade mais elevada, o que a gente encontra naturalmente na voz feminina. Então, eu acredito que isso pode ter influenciado em eles terem errado mais no quesito perceptivo, de julgamento, e aí na hora de expressar, como não tinha essa influência, foi tudo bem. E aí eles tiveram uma pontuação maior. Então, foi isso que a gente conseguiu concluir de ter interferido nos dados. Eu acho que só vale ressaltar que é muito importante esse acompanhamento do desenvolvimento da prosódia, principalmente na faixa etária em que a criança vai começar a ler e vai precisar da prosódia para compreender essa leitura, né? Então, acho que essa relação da prosódia de fala com a possibilidade da prosódia na leitura é uma área pouco explorada e acho que muito promissora para a gente conseguir entender melhor esses aspectos, né? Então, estou bastante curiosa para acompanhar aí o trabalho de vocês. Parabéns, viu, Natália? Obrigada.